Glória a Deus. Amém. Quero saudar você com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero lhe desejar certamente uma semana muito abençoada no nome do Senhor. Creio que Deus tem cuidado de todos nós e Ele tem certamente estendido a sua misericórdia para mais uma semana na nossa vida. Eu quero saudar todas as pessoas que nos visitam, que o Senhor abençoe a sua vida, a sua família, seus negócios, a sua casa, e que você tenha graça de Deus em todo o tempo. Nós também vamos liberar as crianças para o seu culto agora. E as crianças que ainda não foram lá para o culto, esse é um momento especial do culto. Não sei se você viu aqui um aviso, só reforçando. Cadê o Binão? Está aí? Nós temos o culto nosso de segunda-feira, que é um culto especial para a vida financeira, visando a vida financeira, o culto de 45 minutos, e vai ter um jantar, né? Pode colocar lá. Vai ter um jantar no dia 15 de março, jantar do Projeto Vida Abundante. Vamos lá. Jantar Mais de Jesus. E um jantar, valor quase que simbólico, né? R$15, lá no restaurante Fiore, na rua Irapuru, 1641, restaurante de um dos nossos irmãos aqui da igreja. E vai ser uma bênção. Venha participar. Nós estaremos lá dando uma palavra, a liderança da igreja, o pastor Jorge, abençoando, falando sobre vida financeira em nome do Senhor. Glória a Deus. Dia 13 de março, às 8 horas da noite. Adquira o seu convite. Procure os irmãos que estão vendendo convite, especialmente o Binão, né, que vende o convite, o pastor Jorge, a secretaria da igreja. Você pode procurar para que você possa participar desse jantar especial pela vida financeira. Quero convidar você para a gente compartilhar a palavra do Senhor. E eu vou convidar você mais uma vez para ficar em pé. Amém? Glória a Deus. Bendito seja Deus pela sua bondade. Aleluia. Vamos abrir a Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 11, verso 28. Quem teve hoje aqui pela manhã, levanta a mão. Vamos lá. Que maravilha. Melhor que ouvir o sermão uma vez, ouvir duas vezes o mesmo. Mateus 11, 28. Um dia um pastor falou para mim assim, o que significa a palavra pregação? Pregação é você bater no mesmo prego, no mesmo lugar, várias vezes, né? Isso é pregação, então. Mas glória a Deus. Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então repitam comigo: porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vamos mudar agora para entender melhor. Fala assim: o jugo de Jesus é suave e o fardo de Jesus é leve. Vamos lá? O jugo de Jesus é suave, o jugo de Jesus é leve. Porque é Jesus quem está falando isso aqui. Então, o jugo dele é leve e o fardo também é leve. Graças a Deus. Amém. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós te agradecemos pela oportunidade especial, Senhor, de estar na casa do Senhor, de, ó Deus, aproveitar esse restante de domingo aqui no lugar de adoração. Obrigado, Deus, pela comunhão dos teus filhos e das suas filhas. Senhor, agora nós precisamos ouvir a tua voz, pois ela nos fará com que sejamos guiados pelo caminho da retidão, pelo caminho da prosperidade, pelo caminho da eternidade com o Senhor. Deus, nós oramos rejeitando todo o mal e tomando posse pela fé da bênção de Deus na nossa vida. Amém. Graças a Deus. Pode sentar-se. Oh, meu Deus, louvado seja o nome do Senhor. Assistindo a um programa na Globo News essa semana, eu
ouvindo 2 economistas e um estudioso falando sobre economia no mundo. E a pergunta que devia ser respondida naquele programa de televisão era: será que o Brasil vai virar uma Grécia economicamente? Porque a Grécia entrou numa situação de dívida muito, muito forte. Uma dívida altíssima, e por fazer parte da comunidade europeia, e eles têm compromissos de ajustes e de comportamento econômico. Então, o país está passando por um ajuste muito grande e a população está sofrendo juros altos, dívida pública muito alta e assim por diante. E aí, então, o país está sofrendo demais, porque as medidas econômicas que foram tomadas pelo governo são medidas de arroxo, em todos os sentidos. E o povo e a população estão sofrendo. Em função disso, a população elegeu agora dirigentes no país de linha de esquerda radical, tentando escapar disso. Então está um fervor na Europa por causa dessa eleição aí da turma radical esquerda que foi eleita na Grécia. E agora já estão pedindo perdão da dívida, e os líderes da comunidade europeia estão dizendo que não vão dar perdão da dívida, e está essa confusão lá na Europa por causa desse arroxo muito forte, dessa dívida, desse peso que está sobre a população grega e de grande parte do povo europeu, com raras exceções de uma ou outra economia da comunidade europeia. E a pergunta feita no programa era assim: será que no Brasil vai acontecer isso? E os economistas disseram que isso já está sendo feito no Brasil. Aliás, esta semana a gasolina subiu quanto mesmo? Quem abasteceu o carro de ontem para hoje? Levanta a mão aí. Eu não sei quantos por cento, mas em dinheiro foi muita coisa. Mais de cerca de 30 centavos na gasolina por litro e mais de 20 centavos no álcool. Subiu de ontem para hoje. Essa semana aconteceu isso. Fora, tivemos aí vários ajustes, isso para poder tentar consertar a economia do país que está numa situação difícil. Isso vai trazer muito peso para a população. Sobe a gasolina, sobe o alface, sobe o feijão e assim por diante. Peso sobrecarregando a população do nosso país. E isso é muito sério, né? As pessoas estão sobrecarregadas. Nós estamos vivendo um momento de crise financeira, de crise social e assim por diante. A gente vê o governo falando uma coisa e fazendo outra, pregando uma coisa na campanha, fazendo outra na prática, e isso está trazendo evidentemente transtornos muito fortes para o nosso povo, para a nossa população. Por outro lado, a gente vê as pessoas tentando buscar benesses do governo, achando que o governo vai trazer a solução, vai resolver, as pessoas vão para a rua para pedir uma passagem de ônibus mais barata e assim por diante. Será essa a solução para nós? Qual seria a solução para o nosso país? Qual seria a solução para que nós andemos mais leves? É um dilema isso, é um grande dilema. Porque nós não vamos deixar de ser brasileiros. A maioria de nós não vai mudar daqui. Nós vamos ter que conviver com essas situações. E como conviver com isso? Bom, eu falo de economia para traçar um paralelo na nossa vida espiritual. Porque economicamente nós estamos complicados. Mas e espiritualmente? Infelizmente, meus irmãos, nós temos sofrido do problema das teologias limitadoras da revelação divina. Há muita coisa sendo pregada pela metade, há muita coisa sendo pregada de uma forma errônea, há muitos grupos religiosos, cristãos, entre aspas, que estão pregando uma teologia reducionista, falando de Jesus, mas conhecendo pouco de Jesus, ou tomando apenas alguns aspectos dos ensinos de Jesus, quando na verdade isso se constitui em um problema para a vida espiritual. Por isso este ano Deus tem colocado no nosso coração, e nós temos decidido falar um pouquinho sobre mais de Jesus. Mais de Jesus. E eu começo o ano, estou fazendo isso desde novembro do ano passado, falando sobre mais de Jesus. E esse é o 6º sermão que eu falo
sobre mais de Jesus, o melhor de mim. E o tema de hoje, que eu quero compartilhar com vocês, é plenitude da graça. Não aceite nada menos. Fale comigo, plenitude da graça. Eu não aceito nada menos. Porque nós não podemos, irmãos, ser cristãos e absorver menos do que Deus tem para nós. Ninguém quer viver a vida pela metade, e nem pode. Ninguém pode aceitar viver uma vida de mendigo. Uma vida onde você deixa de experimentar, deixa de comer e beber, deixa de gozar o que você tem direito. O que você tem direito. Isso é muito importante para nós. Agora, o problema é que nós valorizamos aquilo que nós cremos. A visão que temos de vida é aquilo que nós colocamos em prática. Então, nós somos o que nós cremos. Você sabia que você é o que você crê? Por isso, se você crê num grande Deus, você evidentemente vai crer que Deus, esse grande Deus, poderá fazer grandes coisas para a sua vida. Amém ou não? Se nós cremos que Deus está com os braços abertos, as mãos estendidas para nos abençoar, o que nós vamos esperar desse Deus? Ele vai nos abençoar. Agora, se nós acreditarmos que Deus está olhando para nós, rangendo os dentes, bravos conosco, evidentemente que nós vamos ficar com medo. Com medo. Por exemplo, os islamitas que acreditam na teologia de Maomé, eles acreditam que Maomé pode ter, o Deus Alá é um Deus que nem sempre está com o mesmo bom humor. Agora, a teologia bíblica e cristã fala de um Deus de amor, não fala? Um Deus amoroso. Mas a teologia bíblica também fala de um Deus severo, de um Deus santo, de um Deus que se ira, mas um Deus amoroso. E aí, às vezes, nós ficamos entre uma e outra coisa. E nós somos exatamente aquilo que nós aprendemos acerca de Deus. E às vezes a gente vem para a igreja, e pelo fato de nós virmos à igreja, mas às vezes nós não nos dedicarmos à teologia bíblica, a aprender o que realmente Jesus tem para nós, o que Deus tem para nós, nós ficamos vivendo de mitos e tradições que a lugar nenhum nos levará. Por exemplo, quando eu era criança, eu contei hoje aqui de manhã, minha mãe dizia o seguinte: meu filho, você não pode tomar leite e depois chupar manga. Não pode, isso é um perigo da congestão. E eu, irmão, morria de medo de congestão. Aliás, passei a minha infância e adolescência inteirinha com medo de congestão. E era uma coisa assim, uma disciplina fantástica em casa. Ninguém chupava manga e bebia leite. E o pior de tudo é que em volta da minha casa tinha vários pés de manga, de vários tipos. Mas a gente não podia, de maneira nenhuma, se tomou leite e não chupa manga. Hoje eu vou no restaurante e eu chego lá e falo assim: eu quero um suco de manga, ou uma vitamina de manga com leite. Aleluia. É maravilha. Eu tomo o suco, a vitamina assim, vou para casa na boa, sem preocupar com congestão. Que coisa mais... Mas não é verdade isso, irmão? Tanta coisa, melancia com manga, filho, melancia com manga não pode. Irmão, passei, olha quanta coisa eu deixei de aproveitar na minha infância por causa dessa pregação tola. Eu sei que muita gente não é do meu tempo aqui, né? Muita gente mais nova, né? Mas é isso aí. Então a gente valoriza aquilo que a gente acredita. E a gente leva a sério isso. Isso é muito interessante. Muito interessante, e nós não podemos vacilar nisso. Então eu tenho visto o seguinte, que nós temos vivido uma mistura de graça e de lei na igreja. De graça e de lei. Então as pessoas não sabem se elas acreditam que Deus é um Deus de graça ou se Deus é um Deus da lei. Se elas devem obedecer à lei ou se elas devem seguir a doutrina da graça. Por isso que eu estou pregando esses dias sobre isso. Já é o 6º sermão falando sobre esse assunto. E esse texto que Jesus nos traz aqui é um texto muito interessante. Porque ele chega dizendo o seguinte: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu vos aliviarei. Interessante essa semana. Quem está assistindo aí o BBB 15?
Ué, ninguém está assistindo, não? Graças a Deus, amém. Oh. Eu li uma reportagem dessa semana que... Vocês estão acordados, né, irmãos? Vocês estão acordados. Uma reportagem de uma moça lá, não lembro o nome, que no BBB ela teve relação sexual com um rapaz. De um dos participantes desse reality show aí. E aí, no outros dias depois, eu vi que, numa reportagem, ela dizendo que estava com consciência pesada, estava passando mal por ter tido esse tipo de relação sexual com o rapaz lá dentro da casa, no reality show. Então, aquela moça estava de consciência pesada. É claro que o pecado, ele traz problema muito sério. O pecado não é uma coisa para a gente brincar. Porque quando você faz coisa errada, todo ser humano normal, né? Ele vai sentir o peso. Sentir o peso. Então tem muita gente andando, irmãos, com um baita fardo nas costas, que já não suporta mais. E tem gente que o fardo se tornou tão pesado que ele procura fazer alguma coisa assim para distrair, e ele acha que já não tem mais jeito mesmo para ele, porque não tem mais condições, ele não aguenta mais esse peso na consciência. Por outro lado, tem aquelas pessoas que são tão religiosas, que elas acreditam que elas vão conquistar a bênção de Deus obedecendo princípios. Não é? Claro que os princípios de Deus são importantes, depois vamos tratar disso. Mas elas acreditam assim, então elas vão agregando leis ao seu viver espiritual. Então tem gente que só ora de joelhos, eu também só oro de joelhos, não ajoelhado, né? Mas tem gente que só ora com o joelho dobrado. Tem gente que só ora com o olho fechado. Já tem gente que assim, se tornou até judaizante, ora com um kippá, com talit, mesmo sendo cristão. Pessoas que têm toda uma religiosidade tremenda. Para entrar na igreja faz o sinal da cruz, tira o boné, o chapéu. Coisas assim. E vão criando leis, e mais leis, e mais leis, e mais leis, para cima, vão se amontoando com regras. Daqui a pouco, Jesus é apenas um detalhe na vida dele. Na verdade, o que é mais importante são aquelas regras. E é exatamente, meus caros, disso que Jesus está falando. Ele está dizendo assim, olha, vinde a mim todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, porque eu vou aliviar o peso que vocês estão carregando. Por quê? Porque nesse contexto, onde Jesus está pregando, é o contexto do judaísmo, que começa com os 10 mandamentos, dados a Moisés no Monte Sinai, depois se estende para uma série de princípios, mandamentos cerimoniais, enfim, de Estado, e tanta coisa de relacionamentos, muitos mandamentos que a palavra do Senhor nos revela no Deuteronômio, na Torá, nos 5 primeiros livros da Bíblia. E aí os judeus, para ajudar, eles criaram mais umas 600 leis. Igual o Brasil, tem tanta lei que você não entende mais, tem que ser especialista, tem que ser uma coisa assim, você não consegue achar um advogado que conheça todas as leis desse país. Não tem como. É muita lei, é muita coisa para se obedecer, porque é muita coisa, fomos criando, né? E aí, para a vida espiritual, as pessoas também criam um monte de leis, de regras, de coisas que tem a ver e que não tem a ver. Então Jesus chega nesse contexto legalista, religioso, e ele diz assim, vinde a mim todos vocês que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Olha o que ele diz, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Bom, deixa-me dizer, a proposta do cristianismo não é uma proposta para sobrecarregar as pessoas. Fala para o seu irmão assim, Jesus não quer sobrecarregar você. Então, se a fé que você está vivendo em Deus é uma fé de sobrecarregamento, você já está precisando aí você já está que nem um bitrem, não é? Começou aí com um fusquinha, não cabe mais, agora já é um bitrem, a sua vida espiritual já anda com um bitrem, puxando um bitrem. Tem gente que, a impressão que eu tenho, que tem determinados irmãos, que são como esses trens que passam aqui, não para mais, é tanto vagão de cargas, que é uma coisa impressionante. E o sujeito cansa mesmo.
Aí não adianta orar 5, 6 horas por dia, ler essa coisa toda, é uma coisa impressionante. Aliás, eu sempre falo da reforma protestante, né? O Lutero, por exemplo, que é um nosso reformador, antes dele se converter ao cristianismo verdade, ele era monge, não é? Ele era um monge católico religioso muito sério. E ele diz ele diz nos seus escritos, a sua história conta que ele ficava pelo menos 6 horas por dia no confessório, confessando pecado. Tipo assim, confessando regras que ele achava que ele tinha quebrado. Já imaginou isso? O sujeito era monge, irmãos. Já estava separado da sociedade, vivendo vida monástica, e ainda assim ele gastava 6 horas por dia no confessório. Tem muita gente que não gasta 6 horas no confessório, mas que acredita em tantas coisas que já se perdeu na sua vida espiritual, na sua vida religiosa. Então Jesus vem propor para nós, irmãos, tirar essa carga e nos dar um fardo leve, um jugo suave. Quem quer sair daqui com um fardo leve, um jugo suave, levanta a mão assim. Ah, que bênção, não? Glória a Deus. Então, primeira coisa que eu quero falar com você sobre essa questão que Jesus fala aqui. Primeira coisa é o seguinte: você acha que a bênção é merecida? Aliás, a bênção é imerecida ou a bênção é conquistada? Vamos discutir isso. Tem muita gente que acha que vai receber, que Deus tem realmente bênçãos, que Jesus realmente é maravilhoso. Muita gente acredita que Jesus cura, liberta, batiza, abençoa, realmente faz coisas lindas. Jesus é maravilhoso. Só que tem pessoas que acreditam que Jesus faz isso, mas para que isso seja real em sua vida, ele precisa conquistar isso com as suas forças. Então não é raro você encontrar pessoas pregando que tem que ter uma vida, que a pessoa tem que o seguinte: primeiro ela tem que passar tomar um banho de uns 60 dias, fazer uma limpeza, assim, uma coisa assim, do outro mundo, não pode ter um cabelo do lado, porque o negócio está errado, senão Deus não te abençoa, porque é o teu cabelo, ó, por isso Deus não te abençoa. Onde você viu uma coisa dessa? Você vem com a boca de sino dessa aqui na igreja, como é que Deus vai te abençoar? Não vai abençoar mesmo. Jesus não gosta disso, irmão. Eu sou do tempo na igreja que o pessoal olhava para mim e falava assim, ó, teu cabelinho está grande, Jesus não gosta disso. Lembra disso, não? Então essas coisas, então a gente vai sobrecarregando e achando que a bênção eu vou conquistar. Só que a palavra de Deus não diz isso, irmãos. Eu vou ficar com o quê? Com a palavra. O que diz a palavra? Efésios 2:8, vamos lá. Efésios capítulo 2, vamos ler esse texto? Glória a Deus. Vamos ver se nós encontramos esse texto aí para a gente colocar na tela. A gente vê junto aí, pastor Marcelo. Vamos aprender com a palavra, irmãos. Quero que você saia daqui leve hoje. Graças a Deus. Efésios capítulo 2, versículo 8. A escritura do Senhor, a escritura diz assim, vamos lá. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. A gente é salvo por meio do que mesmo? A gente é salvo pela graça. Fala comigo, pela graça. O que significa a palavra graça? Favor que eu não mereço. Bênção que eu não mereço. Então, eu mereço a bênção? Eu preciso fazer por merecer para receber a bênção? Não. Não. Então, mas isso eu recebo de graça, mas eu tenho que ter o que para receber? Fé, aí que Jesus está dizendo, o fardo dele é leve. Qual é o fardo que Jesus quer que você carregue? O fardo da fé. Tem que ter fé, o jugo é suave. É fé, acreditar. Acreditar no que, pastor? Acreditar que Jesus Cristo conquistou a bênção quando ele morreu na cruz do Calvário. Olha aqui, vou dizer uma coisa para vocês assim, que da minha observação e certamente da sua experiência também. Você percebeu que às vezes tem gente nova na fé que recebe mais bênçãos que os crentes mais antigos da igreja? Sabe por quê? Porque ele ouve a pregação que Jesus é maravilhoso, que Jesus ama, que Jesus veio para salvar. Ele fala, eu acredito, ele vem e recebe, porque ele acredita, simplesmente acreditou. Aí quando a gente prega um negócio desse para um crente mais velho, para um cristão mais velho, ele fala, não, isso aí é o seguinte, para a gente receber a bênção, a gente tem que passar assim, irmão, tem que ser uma penitência tremenda. A gente só não vai em Aparecida, mas é muita penitência. Não tem diferença, irmão. É muita penitência.
Então tem gente, por exemplo, já está pregando, tem gente pregando por aí que para receber a bênção tem que ir em Jerusalém. Está errado, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Jerusalém é muito bom ir lá. É muito bom, já estive lá, é uma bênção. Mas nós não podemos privar as pessoas da verdade de Deus. Então a salvação é pela graça, por meio da fé. Fé em quê? Fé em Jesus, que conquistou a bênção. Então hoje, todos vocês que estão aqui, se tiver fé, se você fé é acreditar, e a fé vem pelo que mesmo? Ouvir o quê? A palavra, a verdade. O que Jesus... Veja bem, Jesus está dizendo, vinde a mim todos vós que estáis cansados. Você está cansado? Está sobrecarregado? Então, se você vier a Jesus hoje, Ele vai te aliviar. Vai tirar o peso, você vai deixar o fardo aqui. Aleluia. Então, a bênção não é uma coisa que você tem que merecer. A bênção também não é uma coisa que você tem que conquistar. Para com essa teologia, pelo amor de Deus, irmão. Isso é problema para você. Ué, pastor, o senhor está pregando então que eu não devo orar, que eu não devo jejuar, que eu não devo buscar? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Isso é outro departamento. Outra hora eu prego sobre isso. Mas eu estou falando que a bênção de Deus é gratuita, é pela fé no que Jesus já conquistou por nós. Amém ou não? Quando você entrar nesse templo aqui, ou quando você for numa célula, quando você for orar na sua casa, no seu carro, na sua viagem, acredite na bênção gratuita do Senhor. Então ele diz, por meio da fé, e isso não vem de vocês. Se não vem de mim, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer para receber a bênção? Fala para o seu irmão assim, não vem de você. Não vem do que você possa vir fazer, deixar de fazer. Tem nada a ver com isso. Você só precisa acreditar. Por isso que o fardo é leve. É isso que Jesus está falando, irmão. Está entendendo? O problema é que a gente não consegue botar isso na cabeça. E a gente fala, meu Deus, e as pessoas não conseguem entender isso. Mas eu vou orar para você entender isso hoje. Isso não vem de vocês. É o que mesmo? É o que? Fale bem forte. É dom de Deus. A palavra dom é a palavra grega. Pode ser traduzida, deve ser traduzida por presente. É um presente de Deus. Então, a bênção de Deus é um presente do amor e da fidelidade de Deus para nós. Você consegue acreditar nisso ou não? Não precisa ser melhor do que ninguém. Você não é melhor do que ninguém. Você não vai encontrar pessoas melhores do que você, não vai. Você vai encontrar pessoas com mais fé, pessoas com um senso de revelação maior, pessoas que acreditaram e foram aprofundando em Deus, e por isso recebem a bênção de Deus. Glória ao nome do Senhor Jesus. Fé, irmãos, fé é uma coisa maravilhosa, tenha fé. Segunda coisa que eu quero comentar com vocês sobre esse assunto aqui, Jesus chamando a gente para descansar, para deixar o fardo, para deixar todo sobrecarregamento, todo enfado, toda canseira, é que a bênção é uma dádiva divina. Ela não deriva de nossa bondade ou de nossas bondades. Gálatas 2:21, o apóstolo Paulo diz o seguinte: não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Entendeu, Rildo? Olha que coisa interessante. Gálatas, pois Deus que operou por meio de Pedro como apóstolo, não anula a graça de Deus. Vamos lá, vamos ler junto esse texto aí? Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Tremendo isso, hein? Jesus cumpriu a lei. Ele cumpriu a lei. Então, se eu achar que a minha salvação é pela lei, que a minha bênção é pela lei, logo eu estou anulando a morte de Cristo. Se você anular a morte de Cristo, você não pode receber a bênção, não tem como. Como que Deus vai abençoar uma pessoa que ela acredita que ela vai ser abençoada por causa do esforço dela? Porque se ela receber um milagre de Deus por causa do esforço dela, logo ela vai acreditar que foi o esforço, não foi Deus. Ou que foi Deus por meio do esforço. Mas essa não é a teologia divina, essa não é a vontade de Deus. Então está errado. Glória ao nome do Senhor. Então, a bênção de Deus, ela não deriva de nossa bondade, ela deriva da graça, do grande amor de Deus por nós. E isso é muito bom, irmãos. Isso é muito bom. Isso é bênção de Deus. Eu lembro quando eu me converti, rapidamente eu consegui me livrar de vários hábitos
ruins devidamente pecaminosas, coisas assim que de fato faziam mal para a minha vida com Deus. E isso, nós vamos tratar disso agora. Fale comigo. A revelação da graça é a única forma de libertação dada por Deus. A revelação da graça, o conhecimento da graça, o conhecimento do amor de Deus, do que Jesus fez, do que Ele conquistou por nós, é a única forma de libertação do amor de Deus. Então, em João capítulo 8, versículo 32, o que Jesus diz? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8, 36 diz o quê? Se pois o Filho vos libertardes, verdadeiramente ou de fato sereis livres. Então, quem conheceu a graça, ou quem quiser conhecer a graça de Deus, a verdade de Deus, conhecer a Jesus, se você falar assim, eu quero Jesus na minha vida, sabe o que vai acontecer? Deus vai te dar uma graça tão especial que você vai começar a ser liberto daquelas coisas ruins que você pratica. É uma coisa maravilhosa. Por quê? Porque isso já aconteceu no mundo espiritual. Agora, se você tentar se libertar de tudo pelo seu esforço, você não vai conseguir. Amém ou não? Isso é incrível, hein? Então você não consegue por si só, você consegue por causa do amor de Deus, do poder de Deus que opera na sua vida. Você sabia, por exemplo, que o dia que você diz assim, eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador, eu creio que Ele morreu na cruz por mim, levou os meus pecados, e por isso Ele vai manifestar a vida de Deus em mim, agora eu sou salvo. O que acontece com você? O Espírito Santo vem habitar em você. E o Espírito Santo é Deus, e Ele começa a operar em você coisas novas, você começa a ter vontades novas, fazer coisas novas, aí você tem disposição para fazer a vontade de Deus. O interessante é que tem gente, às vezes, na igreja, que está tentando se libertar de coisas que Deus não está pedindo para se libertar. Então você vai encontrar todo tipo de religiosidade, todo tipo de coisa que a Bíblia não ensina, mas as pessoas querem que você se liberte de coisas que você não precisa ser liberta. Amém ou não? Por outro lado, você percebe pessoas fazendo coisas que são devidamente erradas e sobre isso as pessoas às vezes não pregam. Isso é muito sério, não é? Eu me lembro quando eu me converti que futebol era pecado. Todo mundo que me conhece aqui sabe que eu gosto muito de futebol, né? E aí eu me lembro que, irmãos, eu fiz oração, eu fiz jejum para me libertar do futebol. Aí fiz muito jejum, muita oração, era uma coisa impressionante, porque na minha igreja não podia, viu, Paulo? Era proibido futebol. Eu apanhei demais da minha mãe por jogar futebol. Mas eu orava e nunca fui liberto até hoje. Está entendendo? Como que Deus vai libertar você, por exemplo, da vontade de comer arroz e feijão? Só se você virar chinês de uma vez por toda. Porque japonês gosta de arroz, não gosta? Cadê o irmão Jaime? Então, é impressionante. Então nós precisamos entender que o Senhor quer nos libertar, mas libertar daquelas coisas que realmente complicam a nossa vida com Deus. O resto é religiosidade, irmãos. Então preste atenção nisso. Quando você, por exemplo, uma pessoa se converteu, se ela está vivendo em adultério, está vivendo em fornicação, em prostituição, é evidente que aquilo vai sair dela. Eu sou cansado de ver pessoas aqui, vêm para a igreja com 1, 2, 3 amantes e assim por diante, e quando elas entregam a vida para Jesus, aquele negócio passa a ser sem sentido. Elas abandonam aquilo. Elas não querem mais aquilo, têm nojo daquilo. Então, uma controvérsia aí sobre o homossexualismo, se é normal, se não é normal, se o sujeito nasce homossexual, se não nasce, essa coisa toda, mas o verdadeiro convertido em Cristo Jesus, ele não tem prazer mais naquilo. Pode até ter tendência, mas ele não tem prazer naquilo. Aquilo torna-se um problema, ele não quer aquilo e, por consequência, crendo em Jesus Cristo, ele é naturalmente liberto disso. Porque o Evangelho do Senhor, a verdade do Senhor, liberta. Agora, não é uma terapia, não é? Vamos fazer terapia para se libertar disso, terapia para se libertar daquilo. Quando a questão é química, por exemplo, aí vai para casa de recuperação. Muitas pessoas vão para casa, são drogados, alcoólatras, aí virou uma doença, não é? Então aí precisa ir lá, às vezes, para a casa de recuperação. Mas, às vezes, muitas pessoas nem vão. Elas são libertas pelo poder do Senhor Jesus, que de fato pode libertar sem casa de recuperação, e assim por diante. Amém ou não?
Vocês estão entendendo o que eu estou falando, irmãos? Que a revelação da graça é a única forma de libertação. A única forma de libertação. Não é vestir uma roupa diferente que vai te libertar, mas é de fato encontrar Jesus, o libertador. O cristianismo é uma pessoa, não é uma doutrina. É relacionamento com uma pessoa que é Jesus. Ele nos faz filhos de Deus, e assim nós nos tornamos filhos de Deus. Graças a Deus, hein? E conhecerão a verdade vos libertará. Eu estou livre. Levante a sua mão, feche o seu olho. Diga assim: eu estou liberto do domínio do pecado na minha vida. Uma coisa que eu quero falar com vocês assim, é que quando você está sob a graça, esvazia a força do pecado na sua vida. Quando você está debaixo da graça, a força do pecado é esvaziada. Porque você é tomado pelo amor de Deus, então a força do pecado esvazia. Agora, quando você está debaixo da lei, a força do pecado aumenta, aí o peso aumenta, porque você tem que ficar se esforçando e essas coisas todas. Mas hoje eu quero mostrar para você, pela fé em nome de Jesus, que você está livre pela graça de Deus para viver uma vida abençoada, uma vida cheia de bênçãos, de vitória, de prosperidade, na presença do Senhor Jesus Cristo. Agora, se o diabo conseguir manter você debaixo da lei, ele vai manter você derrotado. Porque você vai ficar 2 meses sem tomar uma pinga. Mas deu um vacilo, um estresse, você vai lá e toma uma garrafa de pinga. Aí eu falo: meu Deus do céu, e agora? Fiquei 2 meses sem beber pinga. E de repente, eu agora estou bebendo de novo. Aí entra aquela depressão, aquela situação toda. Por quê? Porque você tentou se libertar pela força da lei. Mas eu quero que você entenda que você se liberta pela força do Espírito Santo. Pela força. Quem quer a força do Espírito Santo para se libertar? Eu quero. Eu preciso para me manter livre. E é fé. Não é que a gente é santinho. A gente se tornou um anjo. Não. É que dia após dia, pela fé, eu acredito. Eu levanto de manhã e de repente vem uma vontade tremenda de brigar com Cicrano, com Beltrano. Mas aí eu me lembro que eu fui salvo pela graça, pela palavra de Deus. E aí então, eu tenho forças pela fé, eu não preciso disso. Eu não preciso disso para viver. Eu preciso bater em alguém para ganhar uma guerra? Fulano me xingou, me ofendeu, me humilhou. E aí, mas você precisa de revidar? Não precisa. Aí você conhece a palavra. Você vai entender que isso não é necessário. Glória a Deus. Você está livre. Você é uma pessoa livre dessas coisas. Para finalizar, a dádiva da justiça divina, quer dizer, a bênção da justiça de Deus, a santidade de Deus em nós é um presente. E não é uma conquista prática. Fala comigo, a minha santidade é um presente de Deus. Agora que você precisa exercitar isso. A pessoa vem para a igreja, ela não está acostumada, por exemplo, a orar. Ela não está acostumada, por exemplo, a abraçar as pessoas com pureza. Ela não está acostumada, por exemplo, a ajudar o próximo. Não está acostumada. Ela está acostumada a tirar do próximo. Mas quando ela conhece a Jesus, ela começa a conhecer o amor de Jesus, a bondade de Jesus, começa a estudar a palavra de Deus, e ela vai perceber que isso é uma coisa, é uma consequência, e ela começa então a praticar atos de justiça. Porque a fé em Cristo sem obras é morta. Não é fé verdadeira. Mas a fé verdadeira te ensina, te leva você para praticar as coisas boas. Amém? Já está acontecendo isso com você, na sua vida cristã? Você tem vontade de fazer coisa boa? Se não tem, provavelmente você esteja vivendo sob a lei. Se você está vivendo sob a graça de Deus, debaixo da graça de Deus, você é uma pessoa cheia de bondade. Uma pessoa cheia de santidade. Você não tem prazer mais em bater, em fazer isso, fazer aquilo. Está cheio de crente falando assim: você não me conhece, hein? Ainda bem que eu sou crente. Você está anulando a graça de Deus na sua vida e está entrando novamente debaixo da lei. Sabe qual é o único objetivo da lei na Bíblia? Para nós cristãos hoje em dia? Revelar o pecado. E mostrar que nós somos incapazes de vencer o pecado. E aí então a gente tem que entregar a nossa vida a Cristo Jesus, que venceu, aliás, cumpriu toda a lei.
graças ao nome do Senhor. Isso é muito sério. Eu gostaria que nós lêssemos agora, para partir para o encerramento, Romanos 10, versículo 3 e 4. Versos 3 e 4. Vamos lá? Romanos 10, 3 e 4. Lembrando que o Senhor Jesus está nos convidando nessa noite para deixarmos aqui as nossas cargas, nossas canseiras. Aleluia. Portanto, ignorando a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se submeteram à justiça de Deus. Tem muita gente ignorando a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça. Viver pela sua própria capacidade, praticando a sua própria justiça. Mas a Bíblia diz que a nossa justiça diante de Deus, a nossa santidade de Deus diante de Deus é como trapo de imundície. Toda a sua justiça própria não vale diante de Deus. O que vale é a justiça de Jesus Cristo na nossa vida. É o que diz a palavra. Então, por isso Paulo diz, não vivo mais eu, Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo, vivo na fé do Filho de Deus. Vivo na fé do Filho de Deus. Então, olha, porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo o que crê. Quando é que a gente se torna santo diante de Deus? Quando a gente acredita que Cristo é o fim da lei, isso é, ele cumpriu a lei. O apóstolo Paulo, em determinado momento, diz assim, ó, decidi nada saber a não ser a cruz de Cristo. Talvez você esteja perguntando, mas por que o pastor está pregando tantas vezes sobre o mesmo assunto? Sabe por que eu estou pregando? Porque eu quero que você seja uma pessoa livre. Eu quero que você chegue aqui diante de Deus, nós cheguemos aqui nas nossas reuniões, e nós estejamos com fé suficiente, por exemplo, para acreditar que Jesus pode fazer milagres sobrenaturais. Porque eu acredito que Deus tem dado a nós dons e missões importantíssimas para realizar. Você acredita que Deus tem uma missão na sua vida? Digamos que Deus tenha para você a missão de você ser uma pessoa rica. Amém. Não é assim? Para glorificar o nome dele. Porque tem muita gente que hoje, do entendimento que você tem de Deus, que é reduzido, se ficar rico, fica doido. Perde o juízo. Não é assim? Não tem muito, você já conhece pessoas assim? Que de repente enriqueceu por uma situação na vida, ficou rica. Perdeu o juízo, afastou da igreja, não está nem aí mais com Jesus, com a obra de Deus, com as coisas de Deus. Vai casar pela terceira, quarta, quinta vez. Abandona a família, não olha para o pai. Irmãos, é uma coisa impressionante. Eu conheço situações assim muito decepcionantes e intrigantes. O sujeito era pobre, filho de pobre, criado lá pelo seu pai, pela sua mãe. Aí ele fica rico, o pai está no albergue. É normal isso? O pai está no albergue. Você acha que tem Deus numa situação dessa? Porque não conhece a graça de Deus. Não conhece o verdadeiro Deus e o verdadeiro amor de Deus. Então, Deus tem dons para nós. Deus tem presentes. Deus tem vitórias. Outra coisa que acontece muito. Muitas pessoas não sabem nem usar os dons que Deus dá para elas. Tem gente que, se receber poder de Deus, se torna um Deus. Por isso que a Bíblia fala que o neófito não pode ocupar liderança na igreja. Porque senão ele se ensoberbece. Soberbece. Se ele orar por uma pessoa e a pessoa é curada pela graça de Deus, ou ele estava aqui no ambiente da graça do Senhor, alguém foi curado, alguém foi liberto, ou alguém conheceu alguma coisa, ou arrumou um emprego que abençoou, a pessoa já fica cheia de si e fala, puxa vida, eu sou poderoso, hein? E aí cria um ministério em cima disso, e o diabo se aproveita disso. Então eu quero que você saiba que a justiça de Deus na sua vida, que a santidade de Deus na sua vida, que a graça de Deus na sua vida é para mudar a sua história, para que você possa realizar toda a missão que Deus tem para você. Toda a missão que Deus tem para você. E você precisa abraçar essa fé, porque eu creio, irmãos, assim com todas as letras do que eu estou pregando aqui, que Deus tem coisas lindas para nos dar. Tem coisas grandes para colocar nas suas mãos. Agora você pode ter certeza que Deus não vai colocar um rebanho nas suas mãos. Deus não vai colocar recursos dele nas suas mãos, se você não tiver devidamente preparado
preparada para isso. Se você quer sair daqui com um fardo leve, um jugo suave, você precisa entregar a sua vida de vez para o Senhor Jesus. Quero convidar você para ficar em pé em nome do Senhor. Glória a Deus. A Bíblia fala que Deus é justo, que não pode ver o pecado. Deus é tão justo e tão santo que Ele não pode ver o pecado. Mas quando Ele olha para nós que recebemos a Jesus, o que Ele vê em nós? Ele vê o sangue de Jesus sobre nós. A morte do seu Filho que cumpriu toda a lei. Então quando eu subo aqui para pregar, qual é o sentimento que eu tenho que ter? Que eu sou um cara sábio? Que eu sei as letras da palavra de Deus? Que eu tenho a revelação de Deus? Não. É a graça de Deus que opera em nós. Porque a Bíblia diz assim, tanto o querer quanto o efetuar a Deus pertencem. Você sabia que até a vontade de orar que você tem vem de Deus? Sabia disso não? Tudo vem do Senhor. E quando você começa a ter essa consciência, você começa a entrar numa dimensão diferente de vida cristã, que você vai sendo abençoado de uma maneira poderosa. Deus vai colocando mais coisas na sua mão, mais coisas tremendas Ele vai fazendo com você, e vai fazer com você. Quando a gente olha para a igreja primitiva, você vê aquela igreja poderosa que até a sombra do apóstolo Pedro curava os enfermos. Os aventais de Paulo curava os enfermos. As peças de roupa dele curavam os enfermos. Teve lugar que os irmãos da igreja primitiva oraram, que tremeu o lugar. Paulo e Silas estão presos lá na cadeia, em Filipos. O que acontece na cadeia? O lugar treme, as grades se abrem. Os presos são soltos, mas ninguém vai embora porque quer ouvir Paulo e Silas. É a graça de Deus. Quando você começa a acreditar nisso, a coisa começa a acontecer na sua vida. Você vai ver palpavelmente a mão de Deus operando em você e através de você e por você. Eu tenho certeza que você quer experimentar grandes milagres, grandes coisas de Deus, poderosas experiências com Deus, mas você precisa acreditar que o Senhor Jesus Cristo é a vida de Deus para nós. Graças a Deus. Eu quero convidar você, meu irmão e minha irmã, que quer viver essa vida leve. Você quer deixar o fardo pesado aqui hoje. O fardo está pesado. Você está dizendo assim, meu pastor, meu irmão, pregador, eu estou carregando um peso e não estou aguentando mais. Eu não aguento esse peso. Essa oração que eu quero fazer para você está com peso. Você quiser oração, pode vir aqui à frente. Você que está enfermo, venha para o altar, eu quero orar por você. Hoje você pode crer na cura da enfermidade que Jesus levou na cruz. Não é uma conquista que você tem que ter, é fé no que Jesus fez. Lembra do homem maldito que estava sendo crucificado com Jesus ao lado dele? Jesus disse, se você crê, hoje mesmo você vai estar no paraíso comigo. Não deu tempo daquele homem operar, viver uma vida santa na terra, mas ele creu e ele recebeu a salvação. Quem quer? Você quer deixar o fardo aqui hoje? Venha para o altar, nós vamos orar juntos. Está carregando um fardo pesado? Seja na família, seja nos negócios, seja nos sentimentos, seja na saúde. Venha, eu quero orar por você, meu irmão e minha irmã. O Evangelho de Jesus é esse. A mim, vinde a mim. Graças a Deus. Todos os que estáis cansados, Venha receber uma oração. E sobrecarregados, vinde a mim. Receba em nome de Jesus pela fé, querido. Você é livre quando você entrega a sua vida para Jesus.
livre. Lança teu fardo sobre mim. Ouça essa canção. Eu sou Yeshua, teu amado. Aleluia. Sou tua cura, sou teu descanso e tua unção. Receba em nome de Jesus. Vinde comer, vinde beber, pra saciar todo teu ser. Vinde a mim, vinde a mim. Lança teu fardo sobre mim. Eu sou Yeshua, teu amado. Glória a Deus, aleluia. Sou tua cura, Te adoro, sou teu descanso e tua unção. Vinde comer, vinde beber, pra saciar todo o teu ser. Vinde a mim, vinde a mim, vinde a Aleluia. mim. Amém. Graças a Deus. Olhem para mim um instante, por favor. Nesse momento, nos Estados Unidos, está acontecendo um evento chamado Super Bowl. Um evento mais importante do esporte, talvez do mundo. Assim, em termos de valores financeiros. Todos os empresários, os grandes empresários, artistas, etc., investem nesse evento para aparecer lá 1 segundo, 2 segundos, 30 segundos, 20 segundos. Sei que hoje eles estão... Esse evento custa mais de 12 bilhões e 600 milhões. Todo mundo quer anunciar nesse evento, porque é um evento valoroso. Hoje, você ouviu uma palavra de valor. Eu gostaria que você, assim como os grandes empresários, os grandes artistas, estão investindo para aparecer no Super Bowl, eu gostaria que você investisse a sua vida. Não estou falando em dinheiro, estou falando de você investir fé nessa palavra e acreditar, irmão, que Deus tem bênção para te dar, e que isso aí é um favor de Deus, é um amor dele por você. Ele morre. Você acha que Jesus morreria na cruz, sofreria o tanto que ele sofreu, para depois você aqui ter que conquistar tudo de novo? Como disse o apóstolo Paulo, se você fizer isso, você anula o que ele fez. E muitas vezes nós temos anulado a bênção de Deus porque nós não acreditamos. Falta de fé. Falta de fé. Então você vai acreditar que o Senhor já preparou para você um caminho de bênção. E eu vou ler para você, para a gente orar, as palavras de Paulo escrevendo em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 8. Olha o que ele diz: e Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda graça. Deus é poderoso para acrescentar toda a graça que você precisa. Tudo. Seja na saúde, seja nas finanças, seja na vida. Deus não vai dar aquilo que é desperdício para você, mas aquilo que você realmente precisa. Você está aqui, pastor, eu preciso disso. Deus sabe. Ele vai acrescentar toda a graça. Mas ainda ele diz: Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo tempo, irmãos, Deus está preocupado com todas as coisas da sua vida. Em todo tempo, tudo que é necessário, tudo que for preciso, Ele vai fazer por você. Para que Ele vai fazer isso? Olha o propósito: para você transbordar em boas obras. Então Deus vai te dar isso. Coloque a sua mão no coração, nós vamos orar juntos pela fé em Cristo Jesus. Todos nós somos iguais, precisamos igualmente da bênção do Senhor.
Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor, por essa noite preciosa, pela Tua palavra. Eu estou com o que Jesus disse. Eu quero deixar os meus fardos aqui, porque Ele está dizendo: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Senhor, eu quero tomar o Seu jugo que é suave, o Teu fardo que é leve, Pai. Eu quero deixar os meus fardos pesados, os jugos pesados, eu quero deixar tudo aqui no altar, Senhor, porque o Teu jugo é suave, o Teu fardo é leve. Eu não quero nem saber de carregar fardo pesado, jugo de canseira. Não, Deus, não, 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 em nome de Jesus, não. Assim eu oro pelos meus irmãos e pelas minhas irmãs. Alcance-os, como diz a Tua palavra, de acordo com a necessidade, todas as coisas, em todo o tempo. Opera maravilhas na vida dos Teus filhos, das Tuas filhas, Senhor. Que eles tenham uma semana linda e maravilhosa, debaixo do cuidado de Deus, debaixo do favor do bom Senhor, do grande Senhor e Salvador. Cura as enfermidades, sara as feridas, sara as finanças. Pai, vivemos dias difíceis, dias tribulosos, dias trabalhosos. Meu Deus, em nome de Jesus, coloca a Tua mão sobre cada um e sobre cada uma, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós tomamos posse dessa graça verdadeira para nós. Amém e amém, Senhor. Amém. Um instante só para a gente encerrar. Eu sou tudo aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Eu sou aquilo que eu creio. Então você vai para sua casa. Claro que cada um de nós vai ter nossas lutas, nossas dificuldades, nossos desafios. Mas é nessa hora que você vai dizer: Senhor, por Tua graça me abençoa. Por amor do Seu nome, eu creio na bênção. Seja para uma cura, seja para um negócio, seja para um relacionamento. Receba a bênção de Deus. Amém? Vá em paz, tenha uma semana rica e abençoada, cheia da vitória do Senhor.